Direto ao ponto. Segunda-feira é dia de conversarmos com o médico psiquiatra Rafael Moreno e hoje um tema muito sério que a gente tem acompanhado os desdobramentos da situação envolvendo a menina Agatha, que acabou sendo estuprada e morta recentemente aqui no município de Lajeado, de apenas 5 anos. E esse é justamente o tema da nossa conversa de hoje, a pedofilia. E estima-se que mais de 70% até 80% dos casos de violência sexual contra crianças acontecem dentro de casa. E a gente precisa tratar desse assunto com muita seriedade, muito cuidado. Doutor Moreno, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Então, um assunto muito delicado, mas acho que é importante sempre a gente estar falando para entender melhor esse fenômeno e para a gente conseguir prevenir. Tá? A gente tem que trabalhar com prevenção para conseguir evitar esse tipo de crime, que não é tão fácil assim da gente prevenir o primeiro crime, mas os próximos a gente sabe que existe como prevenir. Então, em geral, esse tipo de crime é praticado por pedófilos. Tá? A pedofilia, ela é um transtorno mental, certo? Está dentro dos transtornos sexuais, é uma parafilia que a gente chama, que é uma perversão sexual, visto que dentro de uma sexualidade considerada normal, não é comum de um adulto, tá? de uma pessoa, mesmo adolescente, sentir atração sexual por uma criança que não tem características sexuais ainda de um adulto ou de um adolescente. Então, é uma perversão. E, por curiosidade, por exemplo, o ser humano é a única espécie, além dos... Parece que tem registro também dentro dos macacos bonobos, de praticar pedofilia. Não tem outras espécies onde exista sexo, tá, entre filhotes e adultos. Tá? Então, veja bem o grau de perversão na cabeça do indivíduo que pratica este tipo de violência. Tá? Isso é importante. Então, é uma perversão sexual. A gente não tem ainda clareza da origem do cérebro do pedófilo, de como é que funciona. A gente não tem clareza também do quantos por cento da população tem pedofilia, porque é difícil de fazer pesquisa sobre pedofilia, porque a gente não tem como perguntar para as pessoas em geral vão omitir. Mas o que a gente sabe que um pedófilo, em geral, ao longo da história dele, abusa de 10 a 20 crianças. Tá? Então, esses números que nós temos é de um que acaba praticando repetidamente o ato. Tem crianças que, às vezes, a maioria das vezes, sofre mais de uma vez o ato de pedofilia, mas este tende a aplicar várias vezes. Por isso a importância do reconhecimento precoce do primeiro ato, já que não é um transtorno que tem cura. Isso é importante do ouvinte saber. Tá? Um pedófilo, tá? Não existem relatos na literatura científica de que um pedófilo cura. E essa pessoa vai ter a perversão sexual ao longo da vida. E essa é uma dificuldade que a gente tem, às vezes. Nem sempre a ciência, tá, tem total comunicação com a lei, né, com o sistema judiciário. Tá? E a gente tenta, através da psiquiatria forense, mas se a gente está falando de algo que não tem cura, como é que a gente vai soltar, né, esse indivíduo? Como é que a gente vai botar esse indivíduo em liberdade se a gente sabe que esse indivíduo tem alta chance de recidiva, tá? Isso é importante de se saber. E, de fato, acontece a recidiva, a gente sabe disso, tá? Então, o fato os pais têm que estar muito atentos, tá? Como vocês mesmos estavam falando, a maioria das vezes é uma pessoa conhecida que faz isso, tá? 70%, 80% das vezes, inclusive é parente, pessoa de sangue, tio, ou é o pai, ou é o padrasto, né? Assim, muitas vezes é o próprio pai que aplica isso. A gente sabe que o indivíduo usa da persuasão, né? Usa da capacidade que tem de intimidade com a família para conseguir não levantar suspeitas sobre aquilo que está acontecendo. Então a gente fica em geral, mas como assim aquela pessoa? Sim, aquela pessoa. Então, como eu estava comentando na semana passada, para quem trabalha com a área, quando a gente vê um pedófilo brincando com uma criança, a gente percebe, às vezes, alguma coisa estranha no ar. Pô, que estranha essa brincadeira, né? Como estão tão grudados essa criança. Então, os pais têm que estar muito atentos
com quem que essa criança se relaciona, a supervisão dessa criança, isso é muito importante, tá? Porque muitas vezes escapa alguma coisinha do pedófilo antes de acontecer o ato sexual. E lembrar que pedofilia, não necessariamente o indivíduo vai ter a relação sexual com penetração. Na maioria das vezes, tá? Não existe penetração. Então, boa parte dos casos que essa criança vai para a perícia, tá? Médica que se faz, vai estar limpa a perícia, não vai aparecer nada. Por quê? Porque, em geral, o pedófilo brinca com brincadeiras sexuais, expõe a criança a jogos sexuais, né, a exibicionismo, exibir os genitais, manipular os genitais da criança, entre essas coisas terríveis que a gente está vendo. Tá? Então, expor a criança à pornografia, por exemplo, também porque lembrar, o cérebro da criança, o corpo da criança, não está preparado para receber informação sexual, ela não está preparada para isso ainda. Tá? O cérebro o corpo começa a ficar se preparando para a vida sexual na adolescência. Antes disso, é totalmente errado a gente expor qualquer tipo de informação sexual à criança e muito menos atos sexuais. Então, isso tudo deturpa. As crianças que passam abuso sexual, o cérebro é totalmente diferente. Elas entram em puberdade precoce, menstruam mais cedo, né? Elas pulam etapas da infância. É devastador para o cérebro um abuso sexual. Tá? E o caso é lamentável, é terrível, né? Um caso muito grave que a gente vê que é do abuso seguido de homicídio, né? Isso é muito grave, né? Então, como eu falando semana passada, eu acho que a gente tem que tentar investigar ao máximo esse caso e para evitar que aconteça de novo, que é uma tragédia para a população, isso é devastador para a população, e lembrar disso aí, né? Às vezes o inimigo mora ao lado, né? Então a pessoa tem que estar muito atenta em relação a isso. Dr. Rafael Moreno, médico psiquiatra, participa conosco todas as segundas-feiras no Direto ao Ponto. Quando a criança já é um pouquinho maior, que já é possível ter uma conversa, claro, às vezes não muito de forma direta, até porque a criança não está preparada, né, para alguns tipos de assuntos e algumas palavras, enfim. Mas quando é possível explicar algo para tentar se proteger de alguma forma, talvez facilite um pouco. Mas quando a criança ainda não tem, né, às vezes não fala ainda muito bem, não entende muito bem as palavras, fica muito difícil. Aí mesmo tem que ser observação, né, dos pais ou de quem cuida. Eu acho que é interessante também, você falou que o profissional já consegue, ao observar essa brincadeira com a criança, já identificar alguns traços que podem levar. Quais são esses sinais que daqui a pouco a família pode estar observando em relação a esse comportamento? Então, a criança repetir brincadeiras sexuais, então, por exemplo, eu me lembro muito bem de um caso que uma vez eu atendi, uma criança que brincava de Barbie com as Barbies fazendo sexo, né, por exemplo. Não é normal, né? A gente, quando vê qualquer tipo de jogo sexual repetido, uma vez que outra, né? A gente, vi o pinto de não sei o quê. Não. Pode ter visto em algum momento na TV, inclusive, isso né? Acontece, né? Mas quando a brincadeira é repetida, é só aquela brincadeira, opa, tem alguma coisa estranha, né? Então, da criança repetidamente querer se interessar demais pela questão, por órgãos genitais, esse tipo de coisa, a gente tem que estar atento. Mas aí, em geral, quando acontece, isso já está acontecendo, tá? Eu acho que o principal é isso. A gente tem que ter... confiar, mas ao mesmo tempo não confiar nas pessoas. Acho que essa que é a prática, né? Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um de 4 e um de 6. Tá? E o abuso sexual, às vezes o pessoal fala que é coisa de menina. O abuso sexual, ele acontece antes da adolescência igual nas 2 faixas etárias, né? Meninos e meninas, acontece igual. Tá? Então, não é uma coisa que é só os pais de menina que tem que cuidar. Os pais de menino também têm que cuidar. Tá? Aí depois que a menina fica adolescente, aí sim o abuso sexual fica mais comum na menina, mas antes é igual. E o pedófilo, por característica, ele gosta de crianças sem características sexuais. Então, não gosta de criança com início de mamas, não gosta de criança com pelos. Então, quando começa a ter essas características, ele abandona o abuso em geral, tá? Porque ele quer o pré-púbere. Então, a gente tem que estar muito atento, né? Assim, não tem muita dica assim, do que se falar para a criança, mas o que eu faço, né? Vamos dizer da minha prática, assim, como pai. Eu primeiro, para ir na casa de alguém, tem que conhecer muito bem, né? Para conviver com o meu filho, sem eu estar junto, tem que conviver muito bem, eu tenho que saber exatamente quem é, né?
Se a gente não sabe muito bem quem orientar que é para brincar com a criança, não é para brincar com o pai, com o adulto, não é para brincar com um adolescente. Então, o meu pequenininho pergunta, pai, eu não brinquei com adolescente, tá? Eu fui lá, não brinquei com adolescente. Tá? Então, porque a brincadeira de adolescente com criança, adolescente também, volta e meia, se envolve com abuso sexual. Na verdade, a pedofilia é uma coisa que começa na adolescência, né? Isso é uma coisa importante saber, não é um adulto que resolve, agora eu vou ser pedófilo, né? Isso é uma perversão que já vem do início, na adolescência, esse indivíduo já tem interesse em criança, tá? Então, a brincadeira com faixas etárias muito distantes tem que estar muito atento. Tá? Tanto que vários pedófilos adotam empregos, posições que se envolvem muito com criança. Tá? Então tem filmes falando sobre a relação, né, de algumas profissões, né, sobre a questão do abuso sexual e às vezes a escolha é por isso. Né? Então vai lá, se envolve lá no grupo de jovens, se envolve lá no grupo enfim, eles gostam de estar aproximados disso aí. Então a gente tem que estar muito atento. É aquilo que infelizmente a gente até acaba registrando na própria igreja. Pois é. Que é um problema também gravíssimo que a gente precisa estar falando. Obrigado, que também é uma relação de confiança, né? Exatamente. E só para complementar ainda, tem um outro detalhe que talvez algumas crianças vão reagir de formas diferentes, né? Algumas talvez vão expressar de alguma maneira, outros talvez vão se calar. Então, isso também é um sinal, daqui a pouco ficar mais... Exatamente. A alteração de comportamento é um sinal importante, né? Mas, finalizando aqui, acho que a gente tem que estudar o caso para evitar e dar todos os pêsames para a família, assim, é terrível o ato, assim, ninguém quer, ninguém deseja, isso é a última coisa que a gente pensa, assim, nem para os inimigos, assim, e que a justiça seja feita, né? A gente tem que dar o apoio para a família aí. É o que a gente espera. Obrigado, doutor Moreno. Certo, então, obrigado, abraço a todos. Médico